Então, hoje nós estamos aí no capítulo 11 de Segunda Crônicas e estamos num momento meio tenso da história, meio polêmico, né? Algumas pessoas, nem todas as pessoas concordam aí com algumas coisas, mas o intuito aqui é sempre a gente ir ter a nossa própria revelação, ir até a palavra, né? Aqui o momento, esse momento aqui, isso que eu trago, isso que eu faço, é para talvez surtir curiosidade, despertar a curiosidade em você, para você ir lá e poder deixar o Senhor falar em seu coração, ministrar, e para a gente também tirar princípios, trazer a palavra e deixar ela viva, para que a gente possa cumprir, para que a gente possa entender o sentido e o propósito dela, amém? E então hoje a gente está no capítulo 11. A gente viu ontem aí que Roboão, então, ele, né, meio que ali, com aquela fala dele de que tornaria o trabalho dos israelitas ainda mais duro, ele acaba por dividir o reino que estava unificado até então, o reino do norte, o reino do sul, mais a tribo de Judá, o povo de Judá, de Benjamim, continua do lado dele, né? E o Israel do norte, no caso as outras tribos, as outras 10 tribos, saem ali do governo dele. Então a gente está nesse momento, mas ontem eu queria ter falado e ontem eu não consegui. Então hoje eu quero estar trazendo aqui para a gente estar lembrando em que momento isso aconteceu, né? Porque Davi, ele teve ali os reinos unificados, né? Ele conseguiu unir novamente todas as tribos e reinar e governar sobre elas, mediante ali a morte de todos os da família de Saul e, enfim, de todos não, né? Esbocete ainda viveu e tal, ele tentou governar, mas depois o comandante lá entregou a tribo, foi lá e ajudou Davi a que ele unificasse ali os reinos. E aqui, e aí Davi manteve isso e no reino de Salomão também. Porém, no reino de Salomão, depois de um tempo, depois que Salomão acabou a construção do templo, enfim, acabou a edificação das cidades que a gente viu esses dias, ele começou a se unir a muitas mulheres, ele começou a adorar os deuses dessas mulheres, ele começou a levantar altares pagãos e adorar outros deuses, né? E levar também o povo israelita a começar ali nessa questão de adoração a outros deuses. E o Senhor ficou descontente com ele. Então, lá em 1 Reis, no capítulo 11, a partir do versículo 11, vai dizer: Por isso o Senhor ficou muito irado com Salomão e disse: Você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu aos meus mandamentos. Por isso eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. E não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém que escolhi para ser a minha cidade. Então, esse é o motivo pelo qual o Senhor aconteceu isso no reinado de Salomão. Então, o Senhor, Deus já tinha o controle sobre tudo isso, já tinha ciência, já havia preparado desde antes e Roboão, então, estava ali passando por esse momento, mas ele até então, isso havia sido falado a Salomão através do profeta, acho que, não lembro. Não vamos nos prender a isso. Então, através de um profeta, Salomão recebeu essa palavra aí do Senhor e, muito provavelmente, ele não comunicou aos seus filhos, né? E aí, beleza. Então, isso foi mais pra gente saber o porquê que isso está acontecendo. Tá, então vamos orar e aí a gente começa a ler o capítulo de hoje. Um dos oficiais, hoje a gente ainda não entra não sei nem se vai entrar aqui em Segunda Crônicas, a gente já viu lá no livro de Reis, né, que o oficial que recebeu as tribos do norte, né, as 10 tribos, que ficou
que Deus prometeu dar aí para um dos oficiais de Salomão foi Jeroboão, né? E é isso. Então vamos que vamos. Amém, Senhor. Nós te apresentamos a live de hoje e queremos te agradecer por essa semana, por esse dia. Obrigada, Deus, por mais uma sexta-feira em sua presença. Obrigada por mais uma semana em sua presença. Nós te agradecemos. Colocamos diante de Ti o dia de hoje, cada parte deste dia nós apresentamos, te pedimos, coloca as Tuas mãos por cima das nossas, que os nossos planos, projetos deem certo segundo a Tua boa, agradável e perfeita vontade para nós. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento e fala conosco a respeito do que o Senhor quer falar nessa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Outra coisa que eu esqueci de comentar é que o tema da mensagem é faça o melhor com aquilo que for colocado nas suas mãos. Por quê? Porque aqui eu vou ver Roboão fazendo exatamente isso. A princípio, ele, sem saber até mesmo da palavra que o Senhor tinha liberado, né, para o seu pai, ele tenta ali recuperar o reino do norte, todas as coisas, todos, né, o governo, né, ele vai atrás, ele tenta, né, enfim, estar em todo momento. A gente viu, acabou no capítulo passado falando que ele mandou um chefe dos trabalhos forçados, o povo apedrejou ele até morrer, então ele teve que fugir. E aqui mais uma vez ele vai atrás de conquistar. Porém o Senhor fala com ele, fala diretamente com ele através do profeta, né? E aí ele se tranquiliza em relação àquilo, e aí ele vai começar a fortalecer então o reino de Judá e de Jerusalém, né? Aquilo que ficou nas mãos dele, aquilo que ele pôde então de fato estava ali com a autorização de Deus para governar, para ter em seu domínio. E aí ele faz o melhor com aquilo. Então a gente pode tirar lições a partir daí. Mas vamos ler o capítulo para a gente entender, que eu cheguei aqui falando. Foi mal, gente. Tomara que dê para entender, né? Então vai dizer no capítulo 11, versículo 1. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu 180.000 dos melhores soldados das tribos de Judá e de Benjamim, pois tinha a intenção de lutar contra as tribos do reino do norte e ser o rei delas de novo. Mas o Senhor Deus falou ao profeta Semaías e mandou que desse ao rei Roboão e a todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim o seguinte recado: não ataquem os seus próprios irmãos, o povo de Israel. Voltem todos para casa. Se tudo aconteceu assim, foi porque eu, o Senhor Deus, quis. Então eles obedeceram à ordem do Senhor e não foram lutar contra Jeroboão. Roboão ficou morando em Jerusalém e, para defender o país, construiu muralhas e fortalezas nas seguintes cidades de Judá e de Benjamim: Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulã, Gate, Maressa, Zif, Adoraim, Laques, Azeca, Zora, Aijalon e Hebron. Roboão colocou comandantes nessas cidades fortalezas e nelas armazenou cereais, azeite e vinho. Também colocou escudos e lanças em todas elas, e com isso as tornou muito fortes. Assim, Roboão pôde dominar os territórios de Judá e de Benjamim. De todas as partes de Israel no norte, sacerdotes e levitas foram até Jerusalém. Os levitas abandonaram as suas terras de pastagens e as suas outras posses e foram para Judá e para Jerusalém. Pois Jeroboão, rei de Israel, e os seus sucessores não deixavam que eles servissem a Deus o Senhor como sacerdotes. Jeroboão escolheu os seus próprios sacerdotes para oferecerem sacrifícios em altares pagãos e adorarem demônios e as imagens de touros que ele tinha mandado fazer. Pessoas de todas as tribos de Israel que com todo o coração queriam adorar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Isso serviu para tornar mais forte o reino de Judá e firmar o poder de Roboão, filho de Salomão, como rei durante os 3 anos em que ele seguiu o exemplo de Davi e de Salomão.
Roboão casou com Maalate, o pai dela era Jerimote, filho de Davi, e a mãe era Abiail, filha de Eliabe e neta de Jessé. Maalate teve 3 filhos, Jeú, Semarias e Zaão. Depois Roboão casou com Maacá, filha de Absalão, e ela teve 4 filhos, Abias, Atai, Ziz e Selomite. Roboão teve ao todo 18 mulheres e 60 concubinas, que lhe deram 28 filhos e 60 filhas. Ele amava Maacá mais do que todas as outras mulheres e concubinas, e por isso escolheu Abias, o filho dela, para ser o príncipe herdeiro que ficaria no lugar dele como rei de Judá. Roboão também teve a boa ideia de espalhar os seus outros filhos pelas cidades fortalezas de Judá e de Benjamim. Deu-lhes grandes quantidades de alimentos e também arranjou muitas mulheres para eles. Então, aqui nós temos aí Roboão, então, a gente viu ali no início do capítulo que ele reúne 180 mil soldados para atacar Israel, né, para atacar aqueles que estavam se rebelando contra o seu governo. E aí ele está se preparando para esse ataque quando um profeta chega até ele e fala a palavra de Deus, né? Fala, não ataquem os seus irmãos. Se tudo está acontecendo dessa maneira é porque eu, Senhor Deus, quis assim. Então ele vai, desiste, voltam todos para casa e ele então começa ali a edificar e a fortalecer as cidades das quais tinham sido colocadas na mão dele, que a gente viu lá no capítulo 11 de 1 Reis, né? Que Deus mesmo vira e fala, eu não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo, por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém que escolhi para ser a minha cidade. Então, Judá, que tem ali Jerusalém, ele fica aí com Roboão, que é esse descendente de Davi, de Salomão, né? Filho de Salomão. Então fica ali Judá e fica Benjamim. Porém, algumas pessoas lá desse reino que agora está sendo governado por Jeroboão, eles começam a ficar insatisfeitos e descontentes com aquele rei. Por quê? Porque aquele rei já estava pendendo para o lado do mal. Ele estava levantando altares e estavam impedindo que os levitas e sacerdotes oferecessem ofertas e sacrifícios a Deus, o Senhor. Então, vai falar que Jeroboão escolheu os seus próprios sacerdotes para oferecerem sacrifícios em altares pagãos e adorarem demônios e as imagens de touros que ele tinha mandado fazer. Então, aí no versículo seguinte é muito bonito que vai falar, pessoas de todas as tribos de Israel que com todo o coração queriam adorar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. E isso serviu para tornar mais forte o reino de Judá e firmar o poder de Roboão, filho de Salomão, como rei durante os 3 anos em que ele seguiu o exemplo de Davi e de Salomão. Então essas pessoas vão até Jerusalém, ficam ali, ficam ali, decidem então ficar debaixo do governo de Roboão, que permitia, né, que era esse que autorizava, que tinha para eles o governo de Deus, né? Podia então oferecer os sacrifícios, as ofertas que tinham Deus como sendo o Senhor deles. Então é muito interessante, né? Porque essas pessoas, elas decidiram, os levitas e os sacerdotes, a gente sabe que estes não tinham terras, né? Não tinham herança, não tinha propriedade. A herança deles era o Senhor, a gente viu isso lá no livro de Levíticos. E aí, eles então, mas mesmo assim, eles abandonam as coisas das quais eles tinham para ir e fortalecer ali e estar debaixo daquele governo, né, que a princípio eles não concordavam. E aí, a partir disso, outras pessoas que também queriam adorar o Senhor deixam as suas terras. E essas pessoas, elas tinham propriedade, elas tinham, como é que se diz? Tinham casa, tinha sua herança ali. Mas mesmo assim,
Elas abandonaram tudo porque entenderam que não há nada melhor do que servir ao Senhor. Elas não queriam estar debaixo de um governo em que não seguia o Senhor, não seguia o padrão do Senhor. Então elas saíram de debaixo desse governo e foram então para Roboão fortalecer aí, né, o reino de Roboão, enfim, a descendência de Davi. Então é isso. E bom dia, mãe, seja bem-vinda. E é isso, 15 minutos, acabamos no tempo aí hoje. E que essa palavra possa ficar queimando no nosso coração, que aquilo que a gente, né, sente dificuldade de compreensão, de entender, orar a Deus, pedir ao Senhor revelação da palavra dele, ir até a palavra, poder ler, ruminar e entender, porque isso é muito importante, amém? Principalmente nos tempos que nós estamos vivendo. Simbora, partiu, final de semana, amanhã não temos live, bom final de semana. Deus abençoe, tchau, tchau.